Dois Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Rivais, Challengers, que é o novo filme protagonizado pela Zendaya e estreia aqui nos cinemas brasileiros no dia 25 de abril. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo aqui não vou ter spoilers. Depois vocês me contam se vocês querem spoilers, nem que seja ali nas redes sociais, vocês sabem que eu tô fazendo bastante conteúdo lá também. Mas esse filme, ele tá dando o que falar, principalmente pela sua aceitação ali no Rotten. Ele estreou com 100%, a nota diminuiu um pouquinho, mas ainda tá alta, mas assim, temos também simplesmente, né, o mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, ou seja, coisa boa aí, grandes expectativas pra esse filme e eu posso dizer que elas se confirmam. Então vamos entrar em detalhes, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha majoritariamente a história desses três personagens, que é o Art, o Patrick e a Tashi. A Tashi, que é a personagem da Zendaya, ela é uma tenista prodígio. O filme, ele acontece em diversas timelines, então a gente acompanha a história deles desde essa época da adolescência, em que ela era um prodígio, até o momento em que a Tashi, ela tá casada ali com o Art e ela se torna a treinadora dele. Só que ele não tá no melhor momento da carreira dele, então ela começa a bolar meio que uma estratégia pra fazer com que ele tenha uma visibilidade melhor e assim também, né, conseguir se aposentar ali no auge. Só que essa estratégia pode ser problemática com a chegada do Patrick, que traz um rumo completamente diferente do que ela tinha imaginado. E assim, gente, pra apimentar mais ainda essa história, o Patrick é ex-namorado da Tashi, que agora tá casada com Art, e antes eles eram melhores amigos. E a história do filme se passa no entorno, né, dessa relação aí de triângulo amoroso. E assim, gente, como eu tinha já comentado inicialmente aqui no vídeo, esse filme, ele foi dirigido pelo Luca Guadagnino, que é o mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, e assim, pra quem é antigo no canal, sabe que esse é um dos meus filmes favoritos, eu simplesmente amei. E vendo agora o trabalho que foi feito em Rivais, eu simplesmente estou apaixonada pela forma que ele retrata relacionamentos de uma forma geral, não só pela estrutura de roteiro em si, mas também a forma que isso é mostrado. Esse filme, gente, ele é muito sensual e é interessante, principalmente quando a gente tem essa estrutura de triângulo amoroso, né, que era diferente de Me Chame Pelo Seu Nome, que a gente tava ali falando de um casal específico. Inclusive, gente, se vocês não assistiram esse filme, assista, vale super a pena. Tem o Timothée Chalamet, a Zendaya e o Timothée aí só no auge, né, como diretor de cinema, mas ele consegue te transportar pra você torcer pelo casal em diferentes momentos e muda de casal e junta os três, enfim, você é muito envolvido ali pela trama, você consegue torcer e o mais interessante disso tudo é que ele consegue construir muito bem o defeito desses personagens. Então tem momentos que a Tasha é detestável, tem momentos que o Art é detestável, tem momentos que o Patrick é detestável, é uma relação de amor e ódio aí por esses personagens, por isso que também te permite, né, torcer em diferentes pontos para cada um deles. E assim, é uma relação muito gostosa, não só do que acontece ali entre eles, mas também a relação do Patrick e do Art. Ele consegue estruturar muito bem essa amizade que eles tinham. É uma relação muito gostosa de acompanhar, o envolvimento mesmo da Tasha ali quando eles se conhecem também. É algo que, assim, inexplicável, é uma experiência que você vai saber vendo aí nos cinemas, que eu quero entregar o mínimo possível aqui pra vocês. E eu acho que no entorno disso tudo, ele ainda consegue trazer muita originalidade para essa temática de tênis, porque uma das coisas que mais tem se falado, né, é como ele é um filme de esporte muito diferente, e de fato é. A gente teve, por exemplo, King Richards, né, que também foi um filme de Oscar, que inclusive maravilhoso, é com Will Smith, e é baseado em uma história real, no caso, né. Ele não é o tênis cru, é muito interessante porque a narrativa se define de acordo com o ponto de vista que a Tashi fala como ela vê o tênis. Então, uma coisa, até uma dica que eu falo pra vocês, prestem muita atenção, principalmente nos diálogos da Tashi, como ela fala sobre o tênis, porque é isso que vai fazer você ter o entendimento, inclusive, do final, né? E de tudo que você vai acompanhando ali, dessa relação ali com eles. Então, esse filme, ele não é essencialmente um filme de tênis. O tênis, ele tá ali, eu acho que ele sabe transmitir muito bem
como inserir o tênis, seja numa jogada de câmera completamente diferente do que a gente jamais viu, de uma perspectiva diferente. Como eu disse, é muito original o trabalho que é feito aqui, a forma que a gente vê esse jogo, e a gente acompanha esse jogo principal, que é um jogo muito decisivo, só que com uma timeline que não é muito linear, porque ela fica voltando para dar contexto da história deles, né, do que aconteceu ali no passado até esse momento que a gente chega. A gente inicia um filme com uma tensão, assim, que você fica curioso para saber o que aconteceu ali. Então ele é um filme que, apesar de trazer, sim, o esporte, né, o tênis, ele é um filme de relacionamento, e eu acho que é por isso que ele te prende tanto. E assim, gente, o Josh e o Mike, eles são cativantes. Esses personagens, eles têm uma troca de sorriso que você sorri junto com eles. É impressionante o trabalho que foi feito aqui. Eu já tava familiarizada com o trabalho do Josh por conta de The Crown, e lógico que eu não podia deixar de falar dela, Zendaya, que assim, cada filme que faz, ela esboça uma atriz completa que ela é. Com certeza, o papel que a gente vê ela aqui é o papel mais amadurecido que ela já fez. Bem diferente do que a gente já viu em Euphoria, bem diferente do que a gente viu em Duna, por exemplo, apesar de também ser um filme de Oscar. Aqui a gente vê uma Zendaya mais sensual, e é interessante, né, principalmente porque quem acompanha Euphoria, muito se discutia, né, que dava pra ver claramente os atores que aceitavam fazer nude e os que não aceitavam, e a Zendaya com certeza era uma dessas que tinha o contrato mais restrito, claramente, assim, se discutia muito isso. E aqui a gente já vê uma Zendaya mais sensual, mais amadurecida, como eu falei. E é interessante como ela também cresce ali com a personagem. E também, uma coisa que eu não podia deixar de falar, que eu quase esqueci, eu também gosto muito como o Luca, ele trabalha o corpo dos atores, ele traz essa sensualidade, seja ali num músculo mais definido da perna. Eu acho que os atores estão muito sensuais, e é muito interessante como ele trabalha principalmente essa parte sensual dos homens também, como ele mostra os corpos masculinos com naturalidade e sensualidade. Então eu acho que é um trabalho muito bem feito que ele faz aqui, e eu acho que é por isso também que esse filme ele se torna tão caloroso. A entrega desses atores, do trio ali, tá impecável. Não é à toa que esse filme ele foi tão bem avaliado aí, como eu iniciei o vídeo falando. Como eu disse, ele é um filme que traz muita originalidade, muita sensualidade, e assim, uma história que te prende, e muito. Eu honestamente assistiria mais sobre a história desses três, queria saber o desenrolar de tudo, queria ver mais sobre o passado. Foram personagens que realmente me cativaram, e espero que cativem vocês também. Mas deixa vocês aqui nos comentários o que vocês estão esperando para esse filme, e caso você já tenha assistido, caso você esteja vendo esse vídeo depois de já ter estreado e tudo mais, me conta aqui o que você achou, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!